Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Yuri. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras, com o intérprete Cleiton. E o nosso tema de hoje é ondas eletromagnéticas. Conteúdo importante para você, estudante do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E para a gente discutir esse tema, ondas eletromagnéticas, nós vamos entendê-lo enquanto um fenômeno natural que pode ser estudado por nós, seres humanos. As ondas eletromagnéticas ou outros tipos de ondas, geralmente vamos considerar como radiações. E quando você escuta esse termo radiação, já vem aquela ideia de que é algo que faz mal, algo tóxico, mas nem sempre é assim. Nós veremos que existem vários tipos de ondas eletromagnéticas e que elas terão diferentes propriedades. Mas antes de falarmos das ondas eletromagnéticas, nós veremos que existem dois tipos principais de ondas, ou seja, dois tipos principais de perturbação no transporte de energia. Vamos ver. As ondas podem ser classificadas em mecânicas e ondas eletromagnéticas. Professor, qual é então a diferença entre esses tipos de onda? É muito fácil. As ondas mecânicas são aquelas que para sua propagação dependem de um meio material. E as ondas eletromagnéticas, por sua vez, não obrigatoriamente dependem de um meio material. Portanto, podem se propagar no vácuo. Só com essa definição você já consegue dar alguns exemplos, não é verdade? Quando a gente assiste, por exemplo, aqueles filmes de explosões, de guerras espaciais e tudo mais, alguns filmes fazem um barulhão, né? A onda do som a gente consegue perceber. Outros não, porque o som, na verdade, a gente consegue perceber isso, é uma onda mecânica. Portanto, ele necessita de um meio para se propagar e, portanto, não dá para escutar o som no vácuo. Por outro lado, para a gente pensar isso também, a luz se propaga no vácuo. Portanto, a luz trata-se, nessa aula a gente vai considerar, como uma onda eletromagnética. Vejamos alguns outros exemplos. Aqui nessa primeira imagem, nós temos uma película de água, né? E, por algum motivo, caiu uma gotinha de água. Quando essa gotinha de água caiu nessa superfície, nós tivemos uma perturbação do meio, ou seja, tivemos a formação de uma onda. E essa perturbação não transporta matéria, ela transporta energia. Essa é uma característica muito importante das ondas. No caso, por necessitar de um meio para propagação, trata-se de uma onda mecânica. Agora, quando consideramos, por exemplo, a propagação da luz, nós percebemos então que ela não depende obrigatoriamente de um meio material para a sua propagação. Portanto, a luz, como dissemos anteriormente, é uma onda eletromagnética. Vamos ver algumas outras características dessas ondas. Essas características, principalmente, são amplitude, comprimento, período, frequência e velocidade. Então, mesmo se eu estiver falando de uma onda mecânica, ou mesmo se eu estiver falando de uma onda eletromagnética, eu consigo diferenciar ondas da mesma natureza de acordo com essas características. Vamos entender melhor o que são essas características. Aqui temos a representação de dois tipos de ondas diferentes e vamos tentar entender essas características ao analisar essas ondas. Nesse esquema, a gente percebe que a distância entre uma crista a outra, ou de um vale ao outro, que seria essa região mais inferior, nós chamamos de comprimento de onda. E outra coisa importante também, que seria a amplitude, é quando eu considero um eixo X cortando essa onda, eu percebo uma amplitude, que seria o tamanho em relação a esse eixo X da crista ou do vale. Isso indica para a gente algumas dessas propriedades. Quando comparamos essas duas ondas, e se a gente considerar que elas estão
na mesma velocidade, a gente percebe que na segunda onda, ela se repete mais vezes dentro do mesmo período, não é verdade? Portanto, ela tem uma frequência maior. Por outro lado, a onda superior, no mesmo recorte de tempo e na mesma velocidade, tendo essas propriedades, a gente percebe que ela tem um comprimento de onda maior e uma frequência menor. Portanto, ela se repete menos vezes dentro desse recorte temporal que a gente está analisando. A gente vai perceber que, considerando essas ondas, a gente pode fazer outras diferenciações. E o conjunto de ondas de natureza eletromagnética pode ser classificado e organizado dentro de um espectro eletromagnético, ou seja, é o conjunto ordenado dos diferentes comprimentos de onda dessa natureza, que nós consideramos aqui, então, como o espectro eletromagnético. Você conhece esse termo? A gente vai perceber que essas ondas eletromagnéticas estão muito presentes no nosso dia a dia e nós veremos alguns exemplos delas. Além disso, nós vamos perceber que essas ondas eletromagnéticas, elas têm velocidade muito parecida. O que vai diferenciar uma para outra, principalmente, é a sua frequência e o seu comprimento de onda. Ou seja, as vezes que ela repete em determinado intervalo de tempo e também a distância entre uma crista e um vale, que pode ser medida em metros. Vejamos alguns exemplos dentro desse espectro eletromagnético. Aqui ele está representado. Vejamos que a gente pode classificar em diferentes propriedades. O nosso caso em específico é em relação ao comprimento de onda e à frequência. Nós veremos que o comprimento de onda e a frequência, eles são inversamente proporcionais. Professor, o que significa isso, inversamente proporcionais? Significa que essas duas propriedades, enquanto uma tende a aumentar, a outra diminui. Logo, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda é menor. E se o comprimento de onda for maior, a frequência é menor. Tranquilo? Vejamos como isso está presente dentro aqui do espectro eletromagnético. Começamos, por exemplo, considerando diferentes tipos de ondas do espectro eletromagnético. Eu tenho as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Vejamos aqui em cima a representação desses diferentes tipos de onda. Eu indico para vocês, e como eu acabei de falar, essas ondas têm velocidade muito parecida e estão variando em relação em relação ao comprimento de onda e à frequência. Olha só, a onda de rádio, ela tem uma frequência maior, enquanto eu considero na outra ponta, os raios gamas têm uma frequência bem maior, concorda comigo? Então, rádio, frequência menor e raios gama, frequência maior. Portanto, quando eu falo de comprimento de onda, vai ser ao contrário. As ondas de rádio vão ter um comprimento de onda maior e os raios gama vão ter um comprimento de onda menor. Percebe aqui que as cristas estão umas próximas das outras? Portanto, o comprimento de onda é menor. No caso do rádio, das ondas de rádio, as cristas estão mais distantes. Portanto, o comprimento de onda é maior. Professor, mas para que eu ficar vendo esses tipos de ondas? Por que isso é importante para mim? Como é que eu posso estudar isso? Hoje, a gente vai ver que essas ondas estão presentes em diversos aspectos da nossa vida. Por exemplo, nesse momento, para você receber essa aula, existe um sinal que é emitido aqui pela antena da TBC até chegar na sua casa. Esse sinal se dá a partir, principalmente, de ondas de rádio. Mas a gente não vê essas ondas de rádio, não é verdade? E, ao mesmo tempo, essas ondas de rádio, até o momento, não fazem mal para o nosso corpo. Agora, da mesma velocidade, nós temos os raios X, os raios gama e os ultravioletas, que dependendo, tendo a mesma velocidade também, podem afetar o seu corpo. O que diferencia, então, esses dois tipos de ondas? A diferença está em relação ao comprimento de onda e à frequência. Tranquilo? Bem fácil, né? Observe aqui. Quando eu parto considerando em relação à frequência, eu tenho as ondas de rádio,
começando em 10 elevado a 4. E quando eu chego lá nos raios gama, em 10 elevado a 20. Então perceba a ordem de grandeza em que estão esses diferentes opostos aqui, essas diferentes pontas do nosso espectro eletromagnético. Vamos ver melhor um pouco alguns comprimentos de ondas e algumas frequências que estão presentes no nosso dia a dia. Olha só, nessa imagem nós temos diferentes ondas do espectro eletromagnético sendo comparadas. Só visualmente, o que a gente percebe quando a gente compara, por exemplo, o micro-ondas, ou melhor, o infravermelho com os raios-x? O infravermelho, eu tenho uma grande distância entre as cristas, não é verdade? Agora, nos raios-x, essa distância é bem menor, percebeu? Agora, além disso, se a gente fosse considerar que essa foi tirada uma foto dessa onda, um registro dessa onda, olha o que acontece. No infravermelho, ela repete poucas vezes. Agora, no raio-x, ela repete mais vezes nessa comparação. Portanto, a frequência do raio-x é maior. Nesse momento, se você estiver assistindo pela televisão essa aula, as televisões funcionam por um controle remoto, não é verdade? Se você coloca a mão na frente do controle remoto, o que acontece? O infravermelho não ultrapassa a sua mão, não é verdade? Portanto, o controle não funciona. Agora, quando consideramos, por exemplo, a exposição aos raios-x, nós vamos perceber que esse raio-x ultrapassa grande parte das estruturas do seu corpo, com exceção de algumas, que é o que a gente vai ver, por exemplo, na aplicação médica dessas radiações. Nós veremos que as radiações, ou melhor, que as ondas eletromagnéticas, por exemplo, têm uma aplicação e uma relação médica muito importante, seja na construção de imagens internas dos organismos e dos corpos, seja no tratamento de determinadas doenças. Para isso, é necessário um estudo sobre a natureza dessas ondas e como elas interferem nos organismos. Diferentes exemplos para isso é pensarmos na ultrassonografia, na radiografia, no tratamento da radioterapia, nas cirurgias a laser e etc. Então, são aplicações muito importantes envolvendo essa parte da ondulatória. Na próxima aula, nós veremos alguns tipos específicos de radiação, como os raios gama, alfa e beta. E também vamos falar um pouquinho sobre o acidente radiológico de Goiânia. Está curioso para saber sobre esse assunto? Não perde a próxima aula. Muito obrigado e fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para os alunos do ensino fundamental dos anos iniciais. Lembrando que o Seduc em Ação é transmitido também pela RBC-FM, que é a 90.1, e pela Rádio Brasil Central AM 1200, e também pelo YouTube. Forte abraço e até a próxima!